Tricolores de toda a terra, está no ar o seu resenhando pré-jogo Fluminense e América de Cali. A gente vai fazer aqui um pré-jogo para vocês. Esse pré-jogo está sendo gravado. É um pré-jogo que tem por objetivo aqui trazer para vocês tudo que vai acontecer na partida, um pouquinho do América também, um pouquinho do Fluminense, prováveis escalações para a partida de hoje, atualizações. Então a gente vai trazer um apanhado desse América, né, um pouquinho desse América para vocês, né, e espero que vocês consigam curtir aqui a nossa explicação. A gente vai tentar sempre trazer o pré-jogo, nem que seja gravado, mas é um compromisso que eu tenho com vocês a partir de agora. E eu queria, antes de mais nada, pedir os amigos e amigas que estão chegando nesse vídeo aqui para assistir esse pré-jogo, para não deixar de se inscrever no canal, deixar o like também, isso é muito importante, ajuda esse conteúdo aí mais longe. Quem puder também, quem estiver vendo esse vídeo depois, puder puxar o comentário para o lado e dar um hype, vai nos ajudar demais fazendo isso, tá? Esse aqui foi um conteúdo que dá trabalho, feito com bastante carinho aí para vocês, espero que vocês curtam. Quem quiser ser membro do canal, aqui está o nosso QR Code aqui, ou você pode ter um botão aí embaixo que você pode clicar e se tornar membro, participar de live, participar de sorteios do canal, enfim, quem quiser ajudar o canal também com o Pix, tem aqui o Pix para vocês também. É muito simples, tá bom? Galera, vamos lá. Vamos falar aí desse jogo. Vamos falar desse Fluminense e América de Cali. E já começando aqui para vocês, é muito importante dizer que esse América de Cali que a gente vai enfrentar não é o mesmo América de Cali que jogou contra o Bahia, por exemplo, e que fez a primeira fase da Copa Sul-Americana. Não é o mesmo time. Esses falam, como assim, Quintela? Não é o América de Cali que a gente vai enfrentar? Então é o América de Cali. Sim, o que eu quero dizer é o grupo de jogadores, tá? O América de Cali sofreu 2 baixas muito pesadas aí nesse período que medeia aí as fases eliminatórias. O América de Cali perdeu para mim, na minha opinião, 50% do time, que foi o Quinteiro. Quinteiro é um meia de ligação que hoje está no River Plate, foi vendido agora no fim de julho para o River Plate. É um jogador espetacular, que é aí que eu falo, como é que o Fluminense não viu esse jogador? Eu assisti 2 jogos do América, um contra o time da Argentina, que estava no grupo dele, agora eu esqueci o nome do time que estava no grupo do América na Sul-Americana. E assim, é um time, é um jogador assim com uma qualidade técnica fora da curva, um jogador de muita habilidade, chuta de fora da área, cria, é um jogador assim que seria titular na maioria dos times brasileiros, esse Quinteiro, que hoje está no River Plate, que o River Plate sobre aproveitar e contratar o jogador, tá? Então foi o Huracan, tô vendo aqui o Huracan. Eu vi a partida contra o Huracan, o 0x0, o cara jogou muito, o cara é muito bom jogador, depois também vi o melhor momento do jogo dele contra o Racing. Então esse cara que é 50% desse América, que pegava a bola, botava embaixo do braço e falava assim, deixa que eu vou resolver, e colocava toda hora o jogador na cara do gol, batia a falta, estava de fora da área, um jogadoraço. Tanto é que ele sai, depois que ele sai, o América não vence mais nem no Campeonato Colombiano. Então é um jogador assim muito extra classe que poderíamos ter tentado contratar, por exemplo, e a gente perdeu essa possibilidade. Então o Quinteiro, por exemplo, é um jogador que ele não está disponível aí mais para o América, então uma ausência grande aí para o América. Além dele também, o América perdeu o Vergara, que é um ponta esquerda, que também era outro jogador muito perigoso desse time do América. Então são 2 baixas para essa partida contra o Fluminense, de jogadores que eles efetivamente perderam, tá? Então, como é que o América chegou nessa fase da Sul-Americana? Primeiro vamos dar uma olhada aqui como é que foi o América nessa fase da Sul-Americana, depois a gente vai começar a analisar o time do América em si. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele chegou nessa fase da competição classificando em segundo, com 8 pontos, tá? O América, ele só venceu um jogo nesse grupo C. Isso mesmo. O único jogo que ele venceu nesse grupo C foi o Racing do Uruguai fora de casa. Foi a única vitória do América. Em casa teve 3 empates, empatou também fora de casa com o Corinthians e venceu o Racing fora de casa. Tem uma vitória contra o Racing fora de casa. Então ele conseguiu, assim, empatando em pontos com o Corinthians, garantir a sua classificação em segundo para a próxima fase. Na próxima fase ele enfrentou o Bahia e venceu em casa por 2x0, empatando em Salvador em 0x0, e o América se classificou
assim, então, para essa fase da competição. Ok, galera? É um time que tem muita dificuldade de fazer gols. O Campeonato Colombiano é o 17º colocado, mas o Campeonato Colombiano está no início, está na 6ª rodada, e ele jogou apenas 4 jogos. Então, por isso também que está ali na 17ª posição. O América de Cali não é uma posição confortável, mas também não é algo assim absurdo para o América de Cali, que, apesar disso tudo aí, no último campeonato colombiano, né, o América de Cali terminou em 5º lugar. Então não é também um time que podemos dizer assim que é um time fraco, nada disso, tá? É um time que passa aí por algumas dificuldades, passou por algumas dificuldades no último campeonato colombiano, mas é um time, desculpa, terminou em 2º lugar, perdão. Se classificou em 2º lugar para o octagonal final. Então, é um time que tem tradição, é um dos grandes campeões da Colômbia e hoje está aí na Sul-Americana. Trazendo mais informações sobre o América, para depois a gente ir para Fluminense, a gente vai colocar aqui na tela mais algumas informações sobre o América para vocês, que é o seguinte: qual é a escalação provável do América para essa partida de hoje contra o Fluminense? Vamos dar uma olhadinha para a escalação, depois a gente vai ver como joga esse América. Tá aí a prova de escalação do América. O América deve ir com Soto no gol, Tovar, Bocanegra, aquele Bocanegra mesmo, Pestana e o Bertel. Bocanegra e o Pestana são jogadores que já passaram pela seleção colombiana. Navarro, Escobar, Carrascal, que também já jogou na seleção colombiana, já foi jogador de seleção colombiana, e o Joel Romero pelo lado esquerdo. E ali o Barrios e o Luiz Ramos, tá? Só que o que acontece? Esse 4-4-2 que vocês estão vendo aí não é bem um 4-4-2, tá? Há um pequeno equívoco aí nessa formação que aparece no GE. Por quê? Porque normalmente o que acontece ali é o seguinte: o Barrios desce para ser o meia. Então o Romero sobe, o Navarro sobe. Inclusive o Navarro não joga pela direita, ele joga pela esquerda. O Romero é que joga pela direita. Às vezes trocam de posição e fazem 4-2-1-3, ou um 4-2-3-1, perdão, 4-2-3-1, porque o Navarro sobe, o Romero sobe, quando eles têm a bola, o Barrios desce ali para o meio de campo sendo meia, e o Luiz Ramos na frente, então eles fazem 4-2-1-3, o GE está bem equivocado aí nessa escalação aí, no posicionamento dos jogadores aí, é um 4-2-1-3. Além disso, tem um erro aqui também do GE gravíssimo aqui, que eles botam que eles não têm desfalques e pendurados. Galera do GE tem que estudar mais aí, porque tem um erro grande aí, tá? Eu entrei no site, né, do jornal especializado lá no América de Cali, e eu descobri o seguinte, que tem sim jogadores pendurados, jogadores importantes, tá? Na própria página do América de Cali, tá lá também, eu peguei na página do América de Cali, traduzi para o português. Os jogadores que estão fora é o Dylan Borreiro, que não é titular do time, esse não é titular, mas tem titular fora, como por exemplo o Juan Murillo. O Juan Murillo é um dos principais jogadores desse time do América. O Murillo, ele é um ponta pelo lado, geralmente pelo lado esquerdo ali. Quando ele joga o Navarro, aí sim joga pelo lado direito. E o Murillo foi que fez o gol contra o Bahia, né? Então ele é titular, é um jogador que faz muita falta para esse time. Então o Murillo, que é titular, tá fora. O Matheus Castilho não é titular, mas também entra sempre. E o Balanta também não é titular, mas também entram sempre. Então também estão fora o Dylan Borreiro, o Murillo, que é titular, o Matheus Castilho e o Balanta. E além deles, o Jean Lucumi. Ele mesmo, o Jean Lucumi, que era do Fluminense, né? Lembra dele, né? Foi emprestado para o América de Cali, é um jogador que entra todo jogo. Não é titular também, mas entra todo jogo e também é desfalque. Então, desses aí, o Murillo é o grande desfalque que não joga hoje, vai fazer muita falta pro time do América, e com certeza o Lucumi também fará falta, porque o Lucumi entra em quase todos os jogos e está indo muito bem no América, tá? Não é titular, mas está fazendo boas partidas pelo América. Então aí são as ausências aí, até para a galera do GS se ligar, porque estão cometendo um erro grave aí de colocar que o jogador que não tem jogador fora, e tem sim. Dando sequência, galera, eu queria mostrar um negócio para vocês aqui, que é o mapa médio desse time do América. Eu peguei o mapa médio dos últimos 3 jogos, porque houve muitas mudanças nesse time do América, né? Como, por exemplo, como eu falei aqui, o Quinteiro, que é o grande, era o grande craque do time, era o Arias deles, tá?
era o Arias dele. Se a gente perdeu o Arias, eles perderam o Quinteiro, que era o Arias dele, e que vai fazer muita falta para esse time aí. Mas eu queria mostrar aqui para vocês, nos últimos 3 jogos, o mapa médio desse América. Vocês reparem o seguinte, esse América é um time que joga muito concentrado no meio de campo. Até por isso que a gente fala que é um time que faz poucos gols e também leva poucos gols. Você vê aí que os jogadores eles se concentram muito pelo círculo central, né? O jogo vai muito pelo lado, né? O camisa 10 ali do time, né? Que geralmente é o Carrascal, que é o primeiro volante, é o cara da saída de bola, tá? Você vê que os próprios jogadores de lado de campo, eles sempre descem para dar opção. Então o mapa médio desse time é esse daí, tá bom? O time do América. Queria mostrar também mais algumas coisas importantes para vocês entenderem como joga esse América. Eu queria mostrar aqui como joga esse América quando ele tem a bola. Eu queria aqui mostrar para vocês, ó. Vamos lá. Olha como que eles fazem. Eles fazem um 4-2-3-1. E ali, ó, esse ali é o Carrascal. Aquele que tá lá em cima, pisando na linha, é o Lucumí. Eles gostam muito dessa bola longa pelos lados do campo. Os pontas do time do América, eles jogam muito aberto, muito aberto. Por que eles jogam muito aberto? Porque é uma estratégia para abrir o campo, tá? Ó, e por isso que eles fazem muito esse jogo com o ponta aberto. Vou mostrar aqui mais um posicionamento para vocês de dobra pelos lados do campo, que eles gostam muito. Dá uma olhada nesse lance aí. Ó, mais um lance para vocês darem uma olhada lá. 2 jogadores juntos pelo lado do campo. E aí o Bahia está cometendo uma falha gravíssima. Olha quanta liberdade que os 2 jogadores do América tiveram nesse lance aí. Eles recebem a bola lá pelo lado do campo e só tem um jogador do Bahia com uma distância quilométrica para o jogador do América. Ele tem a possibilidade de avançar, chutar no gol se ele quiser. Nesse lance ele cometeu um erro. Ele tentou um cruzamento quando ele tinha muito campo para atacar. Então isso daí não pode acontecer jamais contra esse time do América, mas repara que isso é mais uma inversão de bola. Mais uma vez, eles com jogadores bem abertos pelos lados do campo. Como eu falei aqui, é uma característica desse time fazer isso, jogar dessa forma. É um estilo, praticamente, deles jogar desse jeito, tá bom? Eu quero mostrar um outro lance aqui para vocês, que é esse aqui também, ó. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Um outro lance, ó. Esse lance eu já mostrei, peraí, não é esse não. Deixa eu pegar aqui um outro lance que eu queria mostrar para vocês também. Esse aqui é até um jogo, uma partida em que o Quinteiro estava jogando, né? Esse Quinteiro que eu falei para vocês. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Mais informações aqui para vocês. Deixa eu só tirar da tela aqui o que eu já tirei. Espera aí, que deu um probleminha aqui. Eu vou colocar para vocês um pouco dessa movimentação e de como esse time joga. Aqui eu tenho um lance, que é um lance bem característico. Queria mostrar para vocês aqui desse time. Olha lá. Aqui vocês reparam o seguinte. Tinha sido feita uma dobra aqui pelo lado. O meio ataca o espaço. Você tem 2 jogadores aqui embaixo e mais um dando apoio. Eles fazem muito isso. Eles chamam o adversário para o lado com 3, 4 jogadores para liberar o meia de ligação. Né? Você vai reparar que ele vai receber a bola aí e ele vai ter o campo para atacar aí. Então a América faz muito isso de atrair o time adversário para os lados para poder abrir o meio campo. É uma característica desse time do América fazer isso, fazem isso com muita frequência. É muito comum isso acontecer. Aqui tem um balanço também que eles fazem, tá? Que é interessante, ó. Olha lá, essa bola é uma bola que o Quinteiro recebe na cara do gol com um passe. O Quinteiro mete o jogador na cara do gol com um passe, por quê? Porque aquele meio de campo estava aberto. Então ele recebeu com o meio de campo aberto, ficou todo mundo desesperado, o atacante atacou aquele espaço ali. E como eu falei, eles praticamente fazem o tempo inteiro ali um 4-2-1-3. É o modelo de jogo básico desse time, é o 4-2. Desculpa, 4-2-1-3 não, 4-2-3-1. Toda hora eu falo 4-2-1-3. Eu vou colocar aqui para vocês, mas basicamente a escalação. Olha lá, como eu falei com vocês, ó, o 4-2-3-1. É o modelo de jogo básico deles. E assim, quando eles têm a bola, eles fazem o 4-2-3-1. E aí, muitas vezes, esse 4-2-3-1 vira ali praticamente um 2-3-5. Por quê? Porque o Navarro, o Carrascal, ele desce, fica ali com o Pestana e o Bocanegra. O Mina sobe, vai lá para cima encostar no Murilo, como vocês viram naquela dobra que a gente mostrou. O Tovar vai ajudar o Barrios pelo outro lado aqui, né? Na verdade, o Navarro pelo outro lado aqui, tá?
e fica ali apenas o De Luca e o Barrios por dentro, com o Ramos na frente, o Navarro pelo lado direito, quando o Murilo está em campo, com o Tovar, e o Mina lá em cima com o Murídio, ajudando o Murídio. Como o Murídio não vai jogar e vai ser o Navarro, o que vai acontecer? O Navarro vai cair lá pelo lado esquerdo, tá? O Romero vai ficar aqui no lado direito, o Romero que não tá aparecendo aí vai ficar no lado direito, encostando com o Tovar, e eles vão fazer um 3-2-5. É um time que joga com muitos jogadores no campo do adversário. É muito comum vocês vê-los com 5 jogadores, às vezes até 6 jogadores no campo do adversário quando eles têm a bola. É um time muito ousado. O time colombiano é assim, né, gente? O time colombiano ataca. O time colombiano não fica todo atrás. O América tem até uma certa dificuldade de fazer gols, né? Mas é um time que costuma jogar com muitos jogadores no campo ofensivo também. E quando se defende, né, a recomposição muito rápida, com muita velocidade, com muitos jogadores, está aí um 4-5-1. Geralmente eles se defendem num 4-5-1, uma linha de 4-5 no meio e um atacante sobrando. Então, basicamente, esse é o América. Agora, o América está enfraquecido, como eu falei para vocês. Perdeu praticamente 60% a 70% do time, que eram seus 2 melhores jogadores. Os caras que faziam a diferença. Né? O Quinteiro, que hoje está no River Plate, não é à toa, líder de assistência do último campeonato colombiano, né? O jogador mais agressivo da Sul-Americana, considerado o jogador com mais passes de risco e mais arremates a gol nessa Copa Sul-Americana até o presente momento. Então é um jogador que vai fazer muita falta para esse time. Posso colocar que é 50% do América. Outro jogador também do América, que é muito perigoso, que era o Vergara, que é um ponto esquerda de muita velocidade, tinha 2 gols na Copa Sul-Americana, ataque espaço, e que era um jogador que tinha um entrosamento muito bom com o Quinteiro, inclusive 2 dos gols dele foram passes do Quinteiro, também está fora. Então também vai fazer muita falta nesse time que enfrenta o Fluminense. São 2 desfalques muito grandes. Além disso, como eu falei aqui para vocês, eles também têm a ausência do Murillo. Porque quando saiu o Vergara, o Murilo entrou no lugar do Vergara e o Murillo foi muito bem. Praticamente a torcida perdeu aquela saudade, né, do Vergara, porque o Murillo estava indo muito bem. Mas aí o Murillo também se contunde. E aí complica, também não, ele se contunde, aí também complica o lado esquerdo. Então, assim, estão enfraquecidos, mas isso quer dizer que não tem como ganhar? Não, pelo contrário. Joga em casa com apoio da torcida, uma torcida muito inflamada, uma torcida que não para de cantar, né, faz aqueles túnel de fogo, aquelas coisas todas, uma torcida muito, muito chata. E como eu falei, gostam de marcar em bloco médio, não são de marcar pressionando lá em cima. Com um ponto negativo, a saída de bola deles é uma saída de bola difícil. Eles não são um time de saída de bola com passes, é um time que usa muito a bola longa, até pela falta de recurso na saída de bola. O homem de saída de bola é o Carrascal, que é bom jogador, mas também não é um grande jogador, não é um grande passador. Então eles procuram muitas bolas longas pelos lados do campo, porque eles têm essa dificuldade de saída de bola. Outra coisa que eles têm muita dificuldade, a dupla de zaga deles é uma dupla de zaga pesada, uma dupla de zaga frágil, tá? Que tem muitas dificuldades, inclusive pela bola aérea também. É uma zaga que tem dificuldade na bola aérea. O Bocanegra tá voltando, o Bocanegra estava fazendo falta, vem de contusão. Ele melhora um pouco o sistema defensivo, que é um sistema defensivo fragilizado desse time do América. Enfim, mas é um time que precisa muito, muito mesmo desses jogadores de lado, né? O lançamento para os jogadores de lado de campo, tentar puxar contra-ataque, porque é uma dificuldade muito grande. E lembrando que o Bocanegra é um jogador de 38 anos, né? É um bom jogador, né? Um jogador que já foi de seleção da Colômbia, jogador que conquistou títulos importantes na sua carreira pelo Independente de Medellín, né, campeão, Atlético Nacional, campeão de Libertadores pelo Atlético Nacional, jogador de seleção colombiana, jogador que participou daquela seleção da Colômbia de campeã da Copa América, entendeu? É um jogador muito, que foi um grande jogador para o futebol colombiano, mas que hoje, com 38 anos, tem lá suas dificuldades, principalmente dificuldade, né, na bola enfiada em velocidade. Então é um campo ali que a gente pode explorar. Sobre o provável Fluminense que vai a campo, vamos colocar aí na tela o provável Fluminense que vai a campo, tá, galera? E o provável Flu é esse que vocês estão vendo aí, né? Com Fábio, Samuel Xavier, Manuel Freitas e Renê, Hércules, Martinelli, Lima, Serna, Canobi e Everaldo.
Pode ser que tenha uma outra mudança aí, que jogue Bernal, Hércules e Martinelli, e o Lima saia. Pode acontecer isso, mas também há essa grande possibilidade do Lima ser o titular. Eu não gosto dessa possibilidade do Lima de titular. Eu também estou começando a ficar de saco cheio desse negócio do Renato escalar o Lima o tempo todo. A minutagem do Lima é uma minutagem muito grande. Eu não sou um cara que tem implicância com o Lima. Acho que rola uma certa implicância com o Lima. Também concordo com isso. Mas não sou um cara de implicância com o Lima, mas não consigo entender a justificativa para o Lima jogar tanto, para ter tantos minutos em campo. É um negócio que eu não consigo realmente compreender. Não faz o menor sentido na minha cabeça o Lima ter tanto tempo em campo assim, e acho que é meio injustificável, né, essa quantidade de jogos do Lima. Eu sei que muita gente vai falar isso também, vai falar até coisa pior do Lima. Eu só acho que não tem sentido mesmo. É uma quantidade de jogos excessiva para um jogador que não tem qualidade para jogar tantas partidas assim. Não é um jogador decisivo, não é um jogador que tenha uma importância vital assim para o time. Enfim, não consigo realmente compreender a quantidade de jogos que esse jogador joga e gostaria de entender, assim, o que me dizem é que o Lima é um jogador muito disciplinado, né? Técnicos gostam de jogadores que são extremamente disciplinados, então é o que falam para mim. Quintela, ele é um jogador muito disciplinado e tudo mais, então é um jogador que cumpre aquilo que o técnico pede a ele. Assim, cumpre, mas daquele jeito, né? Porque alguém já viu o Lima decidir partidas, ser determinante, ser um jogador diferenciado em algum jogo? Eu nunca vi. Nunca vi. Então, realmente, eu tenho muita dificuldade de entender essa minutagem excessiva, na minha opinião, que o Lima vem tendo. Acho uma minutagem muito excessiva para um jogador que não entrega isso, tá? Falando de arbitragem aqui, né? A gente vai falar aqui do árbitro do jogo para vocês, tá? Apita o jogo o senhor Christian Garay também. Deixa eu tirar aqui o Fluminense da tela. Apita o jogo o árbitro Christian Garay, de 36 anos, média de 4 cartões por jogo. Deixa eu colocar aí na tela para vocês o Christian Garay. Tá aí, ó. Espera aí, colocar o Christian Garay para vocês na tela, o árbitro da partida de hoje. Ele tem 36 anos de idade, tá? Nunca apitou um jogo do Fluminense, tem uma média de 4 cartões por jogo e é um árbitro FIFA. Esse nunca prejudicou o Fluminense, né? Porque nunca apitou jogo do Fluminense, então nunca prejudicou. Então sempre não tem muito o que falar sobre ele. Vem dizendo aqui que ele é um árbitro que apita muito em cima, tem uma média de cartões dentro da regularidade que a FIFA exige. Enfim, é isso. Sobre o Fluminense é isso, galera. Acho que a escalação, tirando aí esse meio campo com o Lima, eu acho que é uma escalação coerente, mas eu não iria de Lima, eu iria de Bernal e liberando Martinelli e Hércules. Enfim, o Renato sabe o que faz, pelo menos a gente espera isso. E sobre o jogo será no estádio Pascal Guerreiro, em Cali, na Colômbia, né? Às 9h30 da noite hoje, transmissão do SBT e da Paramount. Transmissão no YouTube, inclusive, para vocês. Eu queria também aqui convidar vocês para o nosso pós-jogo, que começará às 11h30 da noite. Aguardo vocês aqui. E é isso, esse foi o nosso resenhando pré-jogo. Espero que tenha conseguido trazer informações para vocês de Fluminense. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí. Valeu, um abraço, galera.